as dúvidas de vocês vão orientar, vão ajudar os colegas, né? Os colegas que não puderam assistir a aula. Então, o trabalho é para o dia 11 de janeiro, é individual e vale 10 pontos, ok? Uhum. Nós já discutimos a questão 1, 2 e 3. E aí eu quero ouvir você. Tá, pera aí que eu tô dando uma lida aqui. Sim, sim. Ah, 3 a gente viu na última aula lá, ó. Acho que Fale mais sobre isso. Vou falar, desenvolva. eu acho que a gente, sei lá, né? Eu tô pensando por mim, né? Claro. A gente pode falar sobre a última aula, porque eu assisti ela e aí foi a respeito do turismo sexual, né? Não é falado mais assim, mas as relações afetivas entre Na o verdade, a local. gente tem duas abordagens. A gente tem uma abordagem convencional, que foca o turismo sexual, né? Então, esse conceito, ele, Sim. ele descreve um fenômeno, né, específico, que é turistas que pagam, né, para as mulheres nativas, né, ter sexo, o mercado sexo, né? Isso envolve todo o trade turístico, né? Você tem hotéis, tem agências, você tem o mercado que organiza isso. E você tem uma outra abordagem, que é menos convencional, que foca as relações afetivas sexuais que não passam necessariamente por esse mercado pago, esse mercado de exploração, né, das mulheres, né? E esse mercado e essa abordagem pode envolver turistas mulheres, né, que vêm Uhum. e interagem com homens, né, do Brasil ou de outros países, né? Mas eu acho que isso dá muito naquela troca. Eu fiquei pensando naquela troca quando as mulheres já chegam na Europa para morar, sabe? Quando o código, assim, ser brasileira não é mais o mesmo, sabe? Morar na Itália, morar na Europa é uma coisa totalmente diferente do que elas já viveram aqui no Brasil. É sempre um Porque, choque pra gente, né? Morar fora do lugar do nosso idioma, né? É sempre um choque, né? Dos nossos valores, cultura, né? É sempre um choque. sim, aí eu acho que isso transgride um pouco do que era a visão de mundo dela, sabe? Porque elas saem daqui, às vezes, num contexto super sexualizado, super racializado, para, tipo, chegar lá e sofrer preconceito de quê? De sogra, é, das outras italianas que não consideram ela como parte da comunidade, parte daquele país. Você tem Então, eu acho barreiras, que né? As barreiras étnicas, né? Barreiras de cultura e de religião, né? De língua, né? Quando você vai para um lugar e não domina o idioma, você sofre muito preconceito, claro, né? As pessoas não têm paciência, te consideram um forasteiro, um estrangeiro, né? sim, mas eu acho que depende do território também, porque às vezes chega gringo aqui no Brasil e não sabe nem falar direito português, mas meu Deus, é muito chique, sabe? É super bem acolhido. Tipo, igual o chefe, sabe? Chefe de cozinha. Ai, falou a marmota, sabe? Meu Deus, super sucesso, assim, sabe? Só porque tem um sotaque estrangeiro. Não, não acho que não é a mesma coisa quando, tipo, Não, as eu pessoas. tô falando da gente fora, né? Falando da gente, a gente fora. Não, da gente fora Fora. aí é horrível assim a situação. Então eu acho que é isso assim, sabe? Para mim esse essa questão que a sociologia do turismo incorpora para mim é esse, sei lá, essa eu acho que eu entraria mais no caso do que foi discutido na última aula, sabe? Sobre esse choque da diferença de realidade, tipo assim, você morar no Rio Grande do Norte e você morar fora, igual a autora fala que nos primeiros meses as mulheres até gastavam mais esbanjando, assim, tem uma que fala assim que parecia que o coração dela ia explodir se ela não comprasse tudo que ela tinha vontade. É engraçado. É uma pergunta de adaptação mesmo, né? É verdade. É. A gente tem que se adaptar para uma realidade nova, né? É verdade. Mas é engraçado Sim. também. Ah, eu ri nessa parte, assim.
E eu acho que eu falaria mais, desenvolveria mais isso, sabe? Essa troca também, porque igual nesse outro artigo aí, a mulher não tá mais como tão passiva assim, sabe? Parece que é um valor mais de troca mesmo, porque, sei lá, elas vão para lá com esses homens e às vezes elas nem gostam dele, mas, tipo assim, para você ascender socialmente, sabe? Igual muitas das vezes elas vão e pagam até contas fixas das famílias delas aqui, conta de água, conta de luz, sabe? Sim. Ontem eu Então, li uma notícia de que o número de brasileiros fora, né, que vive fora do país, mandou um volume de recursos imenso, bateu recorde. O número de brasileiros que mandou para o Brasil, né, ou seja, gente que vive na Europa, nos Estados Unidos, claro, no Canadá, na Ásia, principalmente Estados Unidos e Europa, né, Portugal, né, tem muito brasileiro, né, na Inglaterra, mandaram assim um valor altíssimo, né? Então, os brasileiros trabalham fora do país, pagam imposto fora, lá, né? Ralam lá fora, mas ajuda a manter a família aqui, né? Então, isso é um porque uns é 100 um recurso reais para enorme. ele, porque 100 Isso tem a dólares ver com para eles câmbio. é um Isso tem a ver salário com câmbio. mínimo. Até pouco tempo atrás, o câmbio para o euro era euros para R$ 1. Agora está 7. Então, se você junta 1.000 euros na Europa, você é rico aqui no Brasil. Sim, Não é? Porque dá 7. totalmente. Porque 1.000 euros você consegue num mês, assim, você consegue juntar, né? Você trabalha muito, claro. Não é uma vida. A pessoa não tem tempo livre, ela trabalha o tempo todo. Mas você junta 1.000 euros, você manda R$ 7.000 para sua família. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, igual lá na Bahia. Lá na Bahia dá pra você comprar um lote com 6.000 reais. Eu não sei se dá pra comprar, não. Não, é sério, sei lá, minha ex-companheira, ela mora lá, sabe? A gente foi viajar por lá. E o primo dela mexe com isso, sabe? E aí é 6, 7 mil reais. Mas, tipo assim, não é área turística, né? Obviamente. Mas tem lugar que você compra um lote com 6, 7 mil reais. Igual aqui em Brumadinho, tá vindo muita galera do Nordeste trabalhar aqui nessas mineradoras, né? Essa coisa de reparação que tá rolando aqui da Vale. E aí vem muita galera do Nordeste trabalhar, porque eles querem juntar 30 mil, porque com 30 mil eles voltando para lá, eles conseguem comprar um lote e subir uma casa. Entendi. Uma vez que você tem um lote, você mesmo sobe a casa, né? É, Sim. isso. Ok. E a primeira pergunta, Dara? Lê a primeira pergunta só para ver se você tem dúvidas. Nossa, Fred, me pegou aqui agora. Porque para mim, sei lá, porque para mim o desvio era uma coisa que não era comum, né? Era tudo o que desvia da norma mesmo social, sabe? Então, então eu tenho dúvida, sim. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Eu já expliquei, agora eu vou pedir para a Nara te dar um norte, né? E ver se a Nara entendeu também, tá bom? Então Uma coisa assim, porque acontece, eu vou pedir para a então é Nara te visto dar um como norte. E normal. aí eu avalio se a Nara compreendeu, porque eu já expliquei para a Nara e para a Luísa. Aí, Nara, dá Tá. um norte aí para a gente discutir com a Dara. Então, nessa primeira, o Fred falou que primeiro tem que diferenciar o significado de crime e desvio, que crime está dentro do que é estabelecido pela lei, pela legislação, né? Então, por exemplo, utilização de drogas, por exemplo, no Brasil é proibido. Então, isso é um crime. Mas o desvio não quer dizer que é um crime. Tem desvio que é crime, mas tem desvio que não é. Então, utilizar, saber diferenciar esses dois. E a partir disso explicar, né, como que o desvio é tratado pela sociologia como uma coisa normal. E eu tinha comentado que certas normas que a gente considera normais para outras pessoas dentro do mesmo território, aquilo não vai ser normal. Para outros grupos sociais, né? O desvio
ele sempre viola as expectativas e as normas de um grupo social, né? Aí eu Ah, o exemplo, por exemplo, da parada gay em São Paulo e da Marcha para Jesus, que vem no dia seguinte. Então são dois grupos que têm valores e chocam, né? E aí pode falar, Nara, pode continuar. Sim, aí isso pode estar dentro do próprio território. Ele tinha também utilizado, por exemplo, questão, por exemplo, dos veganos. Os veganos não comem carne, têm os próprios valores, mas para as pessoas que comem carne tem outro tipo de valor. Aí acha muito estranho alguém que não come carne e vice-versa, sabe? uhum, sim. E sempre focado no turismo, né, gente? Porque aqui Sim. eu vou até pedir para vocês trazerem um exemplo também do turismo, porque aí o exemplo do turismo, a gente mescla, né, as características do turismo com as características do desvio, a partir de uma perspectiva sociológica, né? Ah, eu só pensei, eu consigo pensar no consumo de maconha, entendeu? Alguns lugares são Legalizados. permitidos, legalizados, na Argentina, na Holanda, né, e tal, fica até mais legal. E no Brasil não é permitido. Mas eu acho engraçado que aí vai o desvio é muito assim forte em São Tomé, sabe? Que virou um destino também de maconheiro. Só que não é legalizado no Brasil, né? Mas é um destino assim nacional que a galera vai gosta de fumar um chá. Mas é importante chamar a atenção, destacar que o desvio é inerente à vida social, né? Você compara uma sociedade tribal, o número de indivíduos, ou seja, os indivíduos são mais homogêneos. Então, o número de desvio é menor e a relação esses membros têm, uma sociedade Yanomami, por exemplo, isolada, né? Então, eles têm um consenso entre eles. Quando você vive uma sociedade igual ao Brasil, que tem 210 milhões de pessoas, né, que tem grupos, tem uma diversidade, uma heterogeneidade do ponto de vista político, religioso, cultural, étnico, alimentar, estilo de vida, etc., é que se vive uma sociedade democrática, urbana, capitalista, ou seja, é uma pluralidade de grupos, é muito rico. E essa riqueza, na verdade, gera conflito, claro, pelo estilo de vida e a visão de mundo de uma pessoa que faz parte, né, que é evangélica, que é da polícia militar, né, e etc, etc, é completamente diferente dos alunos do DA, né, da Fafiche, do GC, né, que são mais antenados com valores de outros países, né, que compartilham outro estilo de vida, né. Então, Uhum. coisa que chama a atenção para isso, que a vida social, o desvio é inerente à vida social. É impossível um grupo social sem desvio, né? Sem crime, inclusive. Eu não preciso entrar no crime, não. Né? É impossível um lugar que não tenha homicídio, tentativa de homicídio. Né? Aí é crime, mas a gente está falando de desvio. Né? Então, qualquer sociedade, mesmo uma sociedade muito controlada, como é Cuba, por exemplo, ou como é a Coreia do Norte, ou como é a China, são sociedades muito autoritárias e que você tem um partido só, né? Não tem eleição, não tem pluralidade de partidos políticos, né? Igual tem aqui no Brasil, tem o PSOL e tem o partido do Bolsonaro, o PL, né? Então são completamente diferentes, estão dizendo sobre realidades completamente distintas, né? Então mesmo em sociedades muito fechadas, há desvio. O indivíduo não vai aderir àquelas normas, porque os grupos sociais... Eu tava achando, já tava ligando, tipo, desvio com crime mesmo, sabe? Não, você tem que saber essa distinção, senão eu vou entender que Aham. eu ler os textos, né? Você não vai tirar Tá. zero, não, mas você vai tirar uma nota perto. Porque você tem que ler os textos, você tem que entender os conceitos, né? Crime é uma coisa, desvio é completamente diferente. Eu tava levando mais nesse lugar assim E do. sempre com exemplos do turismo, tá? Para a gente explorar essa interconexão entre turismo e sociologia, tá bom? Tá bom. Sempre pensando no turista, o turista é um sujeito que está em trânsito, o turista é um sujeito que não vai aderir às regras do país, ou do território, ou da cultura que ele está visitando, porque ele não conhece as regras, não vai aderir porque não tem nada de errado com o turista, não, porque o turista não tem tempo, né? O turista quer lá tirar umas fotos, comer num lugar diferente, conhecer, ver gente diferente,
vê um estilo de vida diferente. Então, muitas vezes, o turista é o sujeito que mais vai cometer desvio, ou até crime, né? Mas se você for na Arábia Saudita e beber em público, não é um país muçulmano, um país islâmico, você é crime beber em público, né? Você tem que beber no seu hotel, bebida alcoólica, né? Você não pode Uhum. beber. Tem áreas, tem zonas para turistas lá, né? Se você sair dessas zonas, você vai ser preso, né? Casal A deu deu interferência. interferência. Um casal gay, por exemplo, dois homens, né, que se beijarem, que andarem, né, que tem contato físico, né, podem ser presos nesses lugares também, né? No Irã, imagina, você não sai de lá. Pô, eu só queria passar 3 dias em Teherã, você vai passar os próximos 10 anos lá, preso. É horrível. Então o turista é o sujeito, talvez vocês podem explorar isso também. Talvez o turista seja o indivíduo, né, o sujeito social mais vulnerável, né, porque não conhece, né, ele tem muitas barreiras do idioma, da cultura, da religião, da política, né? Então o turista ele vai para divertir, para conhecer, mas ele pode estar cometendo vários desvios e vários crimes sem saber, né? Porque é um sujeito em trânsito, um sujeito que tem uma relação desapegada com o território, né? Eu não vou conhecer nada do Irã, eu posso até ir lá, mas eu vou num museu, eu vou num restaurante, não vai dar tempo, né? Então esse lugar do turista é interessante vocês explorarem. Hum. Você está falando disso, eu me lembro que esse ano a Território fez um evento que chamou duas mulheres que convivem com o turismo e tal. Foi o especial de Dia das Mulheres, né? E uma delas comentava que ela sempre viajou sozinha, viajou para várias partes do mundo sozinha. E ela falava que estava em um país um dia, era uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, roupa, ela podia usar qualquer tipo de roupa ali. Aí no dia seguinte ela já ia para um outro país que ela já tinha que mudar totalmente o comportamento dela. Sabe? Se você vai para o Paquistão, por exemplo, você tem que cobrir o corpo todo, senão você pode ser agredida, né? Esse país muito, muito religioso, Paquistão, Afeganistão. Imagina uma turista lá no Afeganistão sozinha. Essa é corajosa, viu? Essa eu admiro, não é? Essa tem Sim. coragem, porque é um país. E ela falou que viajou para esses países mesmo, assim, muçulmanos. Mas antes, que agora o Talibã está no poder no Afeganistão, né? Então eu imagino É, antes. ela foi já no Afeganistão, mas foi antes, né? Quando Então o ela falou exército que americano mandava no Afeganistão, o estilo de vida era ocidental, né? Então quem mandava era a sim. força, eram as armas, né? O exército americano saiu, o Talibã voltou, né? E voltou e tirou as mulheres do poder de qualquer espaço público, né? As mulheres agora voltaram para casa, são presas na vida doméstica, né? Então imagina, deve ser uma tragédia, né? Uma perda de esperança, né? Gigantesca, né? É como se o país tivesse virado o Conto da Aia. Vocês assistiram o Conto da Aia, né? Aquela série. Já. Então, é um inferno. A mulher podia trabalhar, podia ter liberdade sexual, agora não pode mais nada. Agora ela tem que ficar presa na vida doméstica, né? Ser mãe, né? Ser dona de casa. Imagina, deve ser uma das piores coisas que pode acontecer com um país, né? Essa repressão, né? Essa regressão mesmo, assim, sabe? Viver todo o seu. Que você costumava fazer do nada ser É, proibido, você tem que cumprir um certo papel social e elas de tinham novo. renda, né? As mulheres tinham renda, né? Tinham poder, né? Agora não tem mais renda. Depende do marido, né? Hein, gente? Agora a quarta questão, né? Deixa eu passar aqui para a gente explorar. Cadê a Luísa? Eu falei que quando a gente tem pouco aluno, os alunos não podem faltar, pô, né? Não podem sair da aula. Cadê a Luísa? Então, a questão 4, né? Fenômenos muito distintos são analisados pela sociologia do desvio, como crime da população contra os turistas, crime dos turistas contra a população local, né? Crime entre turistas, né? Assédio sexual, você pode pensar no carnaval, por exemplo, né? Você tem dois turistas do interior de Minas, você tem assédio sexual de um homem com uma mulher,
terrorismo, né, em áreas turísticas, uso de drogas legais e ilegais por turistas, transgressões sexuais por turistas, turismo de favela, né, turismo de realidade, turismo de genocídio. Aí você tem espaços, né, que marcam esses fenômenos, né, que aconteceram em guerra civil, né, genocídio em Ruanda, no Camboja, os campos de extermínio, né, na Polônia, né, dos nazistas, turismo em jogo, turismo de caça, turismo de saúde, né. Então, são fenômenos completamente heterogêneos e distintos, diferentes, né. Por que a produção, aí eu peço para vocês discorrerem, né, por que a produção de temas tão ricos e tão instigantes e tão complexos, né, e tantos temas, porque ela é tão rara, né, na sociologia do turismo, no turismo, quer dizer. Hein? Como que vocês começariam essa discussão, né? Será que é porque a gente tem uma visão muito romantizada do turismo? Também. Isso está na primeira aula que eu dei para vocês, né? Também. E tem também uma hegemonia, né, da economia. Muito dos turismólogos, né, estão interessados em entender, em mensurar, compreender o impacto do turismo no desenvolvimento econômico local, no território, né? Gera emprego, gera renda, né? Impostos, serviços, né? Que é uma abordagem importante, mas Mas, não deve ser a única abordagem, claro, né? mas eu acho que tem umas críticas, assim, nos artigos que eu já li, assim, por causa dessa produção do conhecimento no turismo focada apenas nesse quesito econômico, sabe? Não Sim. existe muito estudo focado no quesito social do turismo. Então, eu acho que eu começaria por aí, sabe? É isso mesmo. Porque, sei lá, eu não sei também se é porque, sei lá, porque tem muita faculdade, universidade pública também, sabe? Muito curso de turismo em universidade pública, porque eu penso assim, sei lá, na produção do turismo podia ter umas coisas mais sociais, assim, mas, sei lá, o mercado manda em tudo, né? Então manda na produção científica do turismo também, Mas né? na verdade é o Eu acho contrário. A que maior parte dos cursos de turismo estão em faculdades privadas, eu acho, né? E com uma dimensão, uma formação, né, para os alunos da administração, gestão, né? Gestão e economia. Então os alunos vão ser trabalhadores da rede, do trade turístico. Vão trabalhar em hospedagem, hospitalidade, alimentação, transporte, agência de viagem, né? Então, eles não são formados para pensar, né, sobre essas relações sociais que atravessam o turismo, né? Eles são formados para ser trabalhadores, não é isso? Trabalhadores sim. de serviços turísticos, né? Mas esse Acho Tipo, que vendo, é um ponto nem também é que vocês podem explorar, discutido. né? é Isso nem é do discutido próprio. em páginas de turismo. Nunca vi. Oi? Não entendi? Isso não é discutido em páginas de turismo, eu nunca vi, sabe? Uma Ah, sim. análise mais crítica, assim, não tem. Acho que quando pesquisa sociologia do desvio e turismo, a única coisa que aparece é que é esse curso aqui, que é essa disciplina. Então, do ponto de vista, do ponto de vista para entender os fenômenos sociais, para entender a sociedade, é muito rico pensar essas interações, né? Do turismo, né, como fenômeno social e do desvio, né? É muito instigante, né? Ajuda, inclusive, a desmistificar, né? Você vai ver o turismo de drogas, por exemplo, né? O fluxo turístico está se criando no Colorado, em outros estados norte-americanos, porque lá nos Estados Unidos os estados têm autonomia, né? A legislação estadual, ela entre os estados é muito diferente. Cada estado tem autonomia para aprovar leis. Então, o que você está tendo agora nos Estados Unidos é que alguns estados regulamentaram, né? Legalizaram a produção, venda e consumo de drogas. Isso criou um fluxo turístico para lá, um mercado turístico, né? Nesses estados. Você tem estados vizinhos que continuam prendendo, reprimindo, né? Então, é interessante, né? Olha como que é bom. Olha como que o mercado turístico,
né, como que é a abordagem econômica, ela vai vir depois da análise, dessa análise do desvio do turismo, né, como que muda, né, como que a legalização criou esse mercado turístico, né? E aí sim que você vai ter uma análise econômica, né, para ver o impacto, o desenvolvimento, né, da legalização no território, né, na economia local, nos turistas que estão chegando, né? Então, vocês podem explorar essa questão a partir disso, né? E tem isso, né, que a Nara falou, né, que muitas vezes os alunos são formados sem uma discussão mais crítica, né, que romantizam muito o turismo, né, que o turismo ele gera desenvolvimento, né, no território, que o turismo você tem que educar o turista para ele não poluir o território, né, claro, para ele não degradar o meio ambiente, o patrimônio, né, mas que ele é sempre positivo, e etc, etc, etc. E na verdade é muito mais complexo do que isso, né, não é ter uma visão romântica, né, nem uma visão maniqueísta do turismo, né, é ter uma visão mais complexa. Eu acho que essas interações do turismo com esses fenômenos do desvio são ricos por isso, né? Ok? Ok. E a última pergunta, né? O desvio expande as fronteiras do turismo. Não há mais tabus, né? Não tem mais espaços sagrados, né? Todos os fenômenos e espaços sociais são objeto de consumo turístico. Aí uma pergunta, né? Todos os fenômenos e espaços são objetos de consumo turístico, né? Discorra com exemplos, né? A gente pode pensar, por exemplo, um exemplo para vocês discutirem, explorarem essa questão o Memorial de Brumadinho, por exemplo, não é isso? Quem vai bancar esse memorial? É a Vale, né? É a Vale. A Vale que é responsável criminalmente, né, pela morte de 269, não sei se é 269 ou se é mais pessoas, né, eram trabalhadores, eram hóspedes de uma pousada, né, eram turistas de uma pousada que foi soterrada pela lama. Ela vai criar esse memorial, né? Então como que os turistas vão se apropriar desse memorial? Então essa é uma questão que a gente discute muito com o turismo de sofrimento, né? Então quando você visita Não seria esse turismo de genocídio? Seria o isso, mesmo? é o turismo de sofrimento, né? Quando você visita o memorial do Carandiru, por exemplo, né? Que a polícia matou 111 pessoas. Ela entrou para reprimir uma rebelião, né? Que a polícia sempre faz isso, e executou, né? 111 pessoas. Uhum. Ou o memorial de Brumadinho, que a Vale é responsável por aquelas mortes, né? Como que os turistas vão se apropriar, né? Quais recursos serão necessários para mediar esse contato do turista, que é uma pessoa em trânsito, né? Uma pessoa que não conhece o território, não conhece a história de Minas, não conhece a história de Brumadinho, não conhece a história da Vale, né? Para mediar esse contato do turista com esse espaço, que pode ser um espaço sagrado, né? Para muita gente, aquilo representa uma tragédia, uma dor, né? Porque perdeu um filho, perdeu uma pessoa que amava, uma pessoa, né? Um companheiro, uma companheira. Então, o turismo, ele rompe esses tabus, né? Hein, gente? Como que vocês começariam Eu, a discussão? eu não sei se uma coisa criada pela Vale, se os familiares e amigos das vítimas iriam utilizar desse local. Eu acho que seria mais pessoas que visitam, por exemplo, muito Para Iotim. turista, seria um equipamento turístico, né? Sim, por exemplo, o pessoal que frequenta Iotim, caso esse memorial seja inaugurado, né? Às vezes tem, por exemplo, um roteiro. Você passa por Iotim, passa por aqui e vamos passar lá no memorial. Aí vai ser uma coisa, acho que mais utilizada pelos turistas. E, assim, pelo menos com uma intermediação, acho que da Vale, vai ter ali a visão da Vale na hora de passar isso para os turistas, sabe? Sim. Eu fico pensando muito no exemplo também do Museu do Holocausto, né? Que
que teve contra os judeus, eu fico pensando, porque saiu, né, algumas fotos comparando, sei lá, iam jovens para lá, sei lá, tirar selfie, sabe, pular em cima daquele lugar lá, É, não é aquele fazer memorial? gracinha, né? As pessoas fazem assim, ficam rindo, né? Como se estivesse num espaço, como se estivesse num parque temático, né? Num espaço de, um parque de diversão, né? Sim, eu fico pensando se talvez o pessoal, os turistas, eles não vão considerar esse memorial, porque a arquitetura dele é bem chique, assim, bem parecida com a arquitetura Eu não vi, presentemente. não. Vocês viram? Eu não vi, não. Vocês já viram? E a Luísa mandou até lá no grupo, sei lá, deu Ah, é umas duas verdade. Na última aulas aula. lá. Foi na última aula, né? Isso. Verdade, é. E aí é uma arquitetura muito chique, assim. Então, não sei, eu fico pensando que talvez assim eles leiam o memorial como extensão do Inhotim, sabe? Um lugar Vai para ser uma. lazer, Vamos dizer sabe? assim, isso que a Zara está chamando a atenção é interessante, né? Vai ser um equipamento cultural que não dialoga com a cultura local, né? Assim, que é um Não, ninguém está esotérico. acostumado. Vai ser uma coisa. Vamos pagar um arquiteto espanhol, um arquiteto francês, um arquiteto caríssimo, né? Um projeto milionário e que não tem nenhuma relação com a cultura, com as referências do território, né? Não, porque é um galpão enorme, assim, sabe? Super minimalista. É, eu sei lá, com umas plantas, É tipo assim, o arte, projeto parece, tá muito parece arte chique, contemporânea, né? parece muito, As assim, não tem pessoas vão. nada a ver com o local, É, nada. as pessoas vão falar assim, espera aí, por que não é igual o memorial lá de Nova York, por exemplo? Tem o nome das pessoas, né? O memorial de Nova York tem o nome de todo mundo e tem uma água, né? Ou seja, é o tempo, né? A água representa o tempo, a passagem. Pô, parece um templo, eu não sei dizer, parece que é um templo budista, eu não sei, parece esses lugares zen, Ninguém sabe? conhece, não tem nenhuma conexão com a realidade do território, né? Não, nenhum. É interessante isso, né? Ou seja, a população não vai ser apropriada daquele equipamento, né? Ah, não, acho que vai ser pessoas de fora mesmo que vão se apropriar Vai daquele ser lugar turista, mesmo. vai ser turista em São Paulo, né? Turista que vai em Otim. Ah, tem que colocar umas placas, né, na entrada pra essa merda aí, no dia que inaugurar essa merda. Tipo assim, quem construiu foi quem matou, sabe? Tipo, É, não vai na foi ideia da Vale, não, porque eu acho que talvez esse lugar também vai servir como promoção da propaganda, Vale na época, propaganda, tipo assim, que ela publicidade, né? tá, Publicidade da tá empresa. recuperando a cidade. Porque aqui, que chega aqui na nossa casa, aqui em Brumadinho, todo mês essa porra aqui, ó. Falando das ações de reparação, ó. Todo dia o jornalzinho tá aqui, ó. O jornal é Aí bonitinho, eles né? estão Bem feito, né? agindo. Nossa, super bem feito. Eles estavam dando, eu até peguei no último dia que eu fui lá no centro. Um álcool em gel, sabe? Para o pessoal pegar, mas aí eles davam um livrinho junto, falando sobre o que eles estavam fazendo para reparar, Entendi. sabe? E aí parou até uma caminhonete, assim, cheia de jovem, vestido de branco, assim, sabe? Para entregar esse material para a Aquela população. publicidade, né? É, É. Então esse exemplo, né, do Memorial de Brumadinho, ou você pode pensar também no Museu da Loucura, em Barbacena, né, que morreram 60 mil pessoas por abandono, negligência, tortura, né? Então, é um lugar horrível, né? Um lugar assim, né? Tem um livro sobre isso, né? Chama Holocausto Brasileiro, não sei se vocês viram. Caso eu tenho esse livro, né? já li, já aqui, ó. Exatamente, Daniela, chama Daniela Arbé, Arbe- jornalista. Então, Ela vai fazer um livro sobre Brumadinho também, você sabe, né? Ela já tá não, produzindo. eu não sabia. E tem um filme, né, no YouTube sobre o Museu da Loucura de Barbacena, né? É um filme gratuito, tal, que você vê. Então, esses exemplos são interessantes, porque como que o turista vai se apropriar de uma história tão carregada de sofrimento, né? De dor? Sim. Então é interessante isso. Ou seja, o que é um espaço sagrado para um grupo social, né? Para os familiares, para os trabalhadores da Vale, né? Que ainda estão sujeitos ainda a acidente, né?
quem sobreviveu continua trabalhando. Quem continua trabalhando pode estar em uma área que pode romper. Eu não sei quantas barragens a Vale tem. Uhum. Tem que ela conseguiu tirar 7 barragens, né? Sabe ela removeu as barragens, né? Tem um termo para isso, né? Um termo. Então, mas são quantas que tem em Minas, né? 5.000? Eu não sei quantas são, 500, né? Ai, Então, até hoje ela só desmontou 7, né? Ela só, ou seja, quando você desmonta uma barragem, você diminui o risco, né? Você livra a população de ter risco de acidente, de ser soterrada, de perder o acesso à água, alimentação, né? Porque a barragem destrói tudo. Então, até hoje ela só conseguiu desmontar, né, 7. E deve ter só mais umas 500, né, para ela fazer isso. Então, essa última questão é preciso explorar nesse sentido, ok? ok. Tem algum ponto que vocês querem discutir do trabalho? Nara e Dara. Dá até uma dupla, né? Nara e Dara. Dara e Nara. Dá uma dupla. É, desce um pouco mais, eu queria ver esses critérios de correção, mas sobre as questões ainda não tenho nenhuma dúvida assim, não. Tem o número nível, ó, o número mínimo de caracteres para cada resposta. Como que é isso? A gente vai ter que pegar artigos específicos ou fica livre? Eu já passei para vocês o trabalho, eu passei no início da disciplina, né? Eu coloquei enviei por e-mail, né? Então você tem o trabalho, e eu passei 2 referências que ajudam vocês a desenvolver o trabalho, né? Que está aqui embaixo, aqui, ó. E aí vocês têm liberdade, autonomia, né? Para buscar mais leitura. Eu passei pelo menos 2, né? É o capítulo 21, Crime e Desvio, né? Do livro do Giddens, e o capítulo 10, do Cusson, Maurice Cusson, que é sobre desvio, né? Que está no livro organizado pelo Boudon, Raymond Boudon. E aí, claro que vocês podem buscar mais exemplos, mais textos, mais leitura, né? Beleza, sucesso. Ok? Ok. Então, e sobre. Agora vamos passar. Vou fechar aqui. Vou abrir o tema da aula. A gente encerra essa discussão sobre sexo e turismo, turismo sexual, etc, etc, etc. Então, gente, sobre o tema da aula, né, da aula de hoje, vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algum ponto que vocês querem discutir, querem esclarecer? Vocês são Quero repetir. da turma, hein, gente? Olha a responsabilidade de vocês. Vocês têm a obrigação de esclarecer todos os pontos para quem vai assistir a aula, tá bom? Eu achei engraçado você falando na última aula que você tocava bastante no papel do turismólogo, né? Eu acabei de passar em um estágio que é de área pública. Então, sei lá, eu fiquei muito refletindo sobre isso mesmo que você falou, sabe? Qual o nosso papel, o que que a gente pode fazer. E aí eu fiquei pensando nas indagações da última aula que falaram como reverter o marketing do Brasil, que foi focado em muitos anos pela Embratur, uma coisa só, o Brasil sendo como o país do futebol e das mulheres, Isso. sabe? É um país da sexualidade feminina, né? Isso, Hipersexualidade feminina. isso. E que cria estereótipos, né? Reforça estereótipos, né? Sobre a população, né, brasileira, né? Péssimo, né, para o país, né?
Sim, até a gente, sabe, o corpo nosso, assim, de nós que somos mulheres brasileiras, quando vão para fora, assim, tem alunas em Portugal que têm se juntado ultimamente porque elas sofrem assédio de professor nas universidades, dentro das universidades, sabe? Por achar que elas são fáceis, elas vão dar para eles, elas são prostitutas, entendeu? Então, Isso sei tem lá, que, isso é isso muito tem que usar bizarro. os canais, isso tem que ser publicizado, né? Você tem que fazer uma denúncia formal, né? Nos canais polícia, os canais da universidade, né? Tudo isso tem que ser formalizado, né? Essas coisas não mudam espontaneamente, muda através da cobrança, da pressão, né? Das pessoas que são vitimadas, né? No caso, são as mulheres, né? Tem que fazer passeata, né? Tem que parar e escrever uma faixa, né? Na porta lá do prédio, né? Desse caso que você está contando, né? Desse exemplo, né? Assédio é crime, não é isso? Sim, mas eu acho que, tipo, também uma coisa que eu acho que não foi tão discutida na aula passada é porque o marketing turístico ele não dá conta de tudo. Porque a publicidade, no geral, é a publicidade, as novelas, sabe? Agora sei lá, eu acho que são as novelas, eu acho que são as propagandas turísticas mesmo. Eu participo de um grupo de estudo que estuda a semiótica do turismo. E aí ela estava falando muito das propagandas, como o turismo do Brasil ele tem um apelo sexual, sabe? Tipo assim, Gramado espera por você, sabe? E é um apelo sexual, como se a cidade fosse sexualizada, sabe? A favor do turista. Então, isso, sei lá, não só na publicidade turística, mas na publicidade no geral mesmo, sabe? Mas a gente tem que reconhecer, Dara, que a publicidade mudou, né? Hoje, quando eu vejo propaganda de cerveja na televisão, né, tem uma última que eu vejo, mostra várias mulheres, né, sentadas, conversando e brindando. Então as mulheres não são mais objeto, né? Antes a propaganda era o objeto era a cerveja e o corpo feminino, né? Agora as mulheres têm um papel ativo, né? Elas são protagonistas da propaganda, né? Então, Mas eu acho que no Brasil, sei lá, acho que no mudou, Brasil né? ainda tem um caráter muito. Ai, por mais que tenha mudado assim, eu acho que tem um, sei lá, eu fico vendo foto de atrativo turístico e, sei lá, é sempre uma mulher padrão, sabe? De biquíni na cachoeira pra atrair, sabe? É uma foto de uma mulher magra, branca, assim, na cachoeira. E, e sei lá, isso é para promoção do destino, sabe? Em muitos perfis de turismo. Isso ainda é padrão, né? Isso é um modelo, né? Um modelo que é usado, né, pela publicidade, né? Que você está falando, né? Mas eu não tô falando, isso não é só no Brasil, não. Isso é em todo lugar. Então, sei lá, se tivesse um pouco mais de diversidade de corpos mesmo, porque é sempre o mesmo corpo, sabe? Esse é um Magro. movimento bem recente e que está acontecendo de uma forma bem devagar, bem lenta, né? Essa ampliação dos padrões, né? Porque o padrão é muito rígido, igual você está falando, né? O padrão é sempre uma mulher alta, branca, né? Loura, né? Às vezes, e, e que atende um padrão do mercado de beleza, né? Das empresas francesas, americanas, né? Que dominam o mercado internacional de beleza, ou das empresas de roupa, né? Roupa de grife também são empresas italianas, francesas, né? Um mercado de luxo, um mercado exclusivo, né? Que a maior parte das pessoas nem tem acesso, porque é um preço estratosférico, é impossível comprar qualquer coisa dessas marcas, né? Gucci, Prada, né? Essas coisas, né? Que a Gisele Bündchen usa, né? Então a Gisele Bündchen foi garota propaganda dessas marcas, né? Dessas empresas. E isso não é acessível, isso é estratosférico, né? Isso é pra gente que é milionário, né?
Então o padrão é muito rígido ainda, né? Então está começando agora a discutir essa ampliação desse padrão, né? Que existem pessoas que o consumidor é muito mais, os consumidores são diferentes, né? É muito mais heterogêneo do que esse padrão rígido, né? E dentro disso que a Dara estava falando, como ela tinha dito, ainda tem muita propaganda, inclusive do governo federal. Teve na Semana do Turismo do ano passado, uma das palestrantes até comentou sobre o slogan do Ministério do Turismo, que é, eu não lembro como que era em inglês, mas vem aqui e nos ame, uma coisa assim. Ah, eu lembro dessa discussão, eu lembro. É Visit and Love Us, alguma coisa assim. Então tinha essa conotação sexual. E o próprio presidente já falou, vem aqui que aqui a gente tem um monte de mulheres para vocês, sabe? Então ainda tem essa propaganda aqui no Brasil. E eu acho que vai ser difícil, assim, difícil no sentido que vai demorar a mudar essa imagem do Brasil. Que eu E estava não vai vendo, mudar sozinha, né? Você tem que ter muita publicidade, tem que tem que ter muito, muito direcionadas para o mercado sim. internacional para apresentar os atrativos, né, da cultura, do território, né, da paisagem, Isso, né? isso envolve um monte de setores. Eu estava vendo, por exemplo, na Coreia do Sul, eles levaram 30 anos para conseguir levar a cultura deles para fora do país. Hoje em dia, um monte de gente sabe o que é K-pop, as séries coreanas estão super famosas, o filme lá, o Parasita, ganhou o Oscar, por exemplo. E eu vi uma reportagem que foram aí 30 anos de investimento do governo. Se você for pensar bem, é pouco tempo, né? 30 anos é o indivíduo de uma pessoa, né? Uma pessoa jovem Sim, tem 30 anos, né? Os sujeitos são muito eficientes, né? Isso a Coreia do Sul é muito eficiente. Né? Tá certo, também é uma economia muito globalizada também, né? A gente consome os produtos da Coreia do Sul, né? A Samsung, por exemplo, vende celular no mundo inteiro, né? A Samsung é da Coreia do sim. Sul. Os carros da Coreia do Sul também estão no mundo inteiro. Então, é uma economia globalizada, né? Não é igual a economia brasileira que é muito interno. O Brasil vende soja, ferro, minério de ferro, né? Que ninguém está interessado nisso. Carne, Sim. né? A participação do Brasil no mercado global é muito de matéria-prima, né? Muito de commodity. Não tem uma marca brasileira que é conhecida no mundo inteiro, né? Talvez o futebol, né? Mas é diferente das empresas, né? A Samsung está na África, está na Ásia, está na América Latina inteira, né? Então eles têm essa. E mesmo, e mesmo tendo essas grandes empresas que trabalham em desenvolver da Coreia, eles não tinham muito assim apelo mundial. Muitas pessoas não conheciam a cultura deles. Mas é a partir desse trabalho do governo que começou a conhecer. É claro que tem as críticas sociais dentro, né? Ver as séries, filmes, a gente vê que tem muita pobreza, não é só riqueza, mas que pelo menos lá eles estão trabalhando nisso para tentar aumentar ali a visibilidade do país, levar mais turista também, está crescendo muito turismo lá. Uma menina que estudou comigo, ela fez até um trabalho sobre isso, de como que estava mudando muito o turismo lá, e isso afetava até questões assim políticas, por exemplo, de militarização, por exemplo, de que lá todos os jovens são obrigados a se alistar e tal. E que isso estava até mudando por causa do turismo. Interessante isso, né? Eu não sabia disso, claro, né? Eu não sabia. É porque lá existe um estado de ameaça constante de guerra, né? Com a Coreia do Norte, né? Então eles têm esse investimento muito grande no exército, né? Nas forças armadas, né? É um estado. E eles são ameaçados pela China também, pelo Japão, assim, tem um conflito, né? Então é uma região bem. Que existe muita disputa, né? Sim. Então, eu acho que, assim, no sentido do Brasil, para a gente tentar mudar essa visão, tem que ter uma ação coordenada de vários setores, seja de Tem que ter muito investimento mídia, e muito planejamento, para tentar mudar essa visão. E, assim, demora. Mas ao Eu mesmo até, tempo eu tenho visto que é crescente, assim, esse movimento de valorização da cultura, sabe? Brasileira sem estereótipo, assim, tá crescendo
o movimento de afroturismo no Brasil, igual teve a Semana do Turismo da É, Tectória, foi discutido isso. isso foi interessante. Eu não pude assistir na parte da tarde, eu só assisti na parte da manhã. Mas eu quero ver no YouTube depois. Se você tiver o link da área do YouTube lá, dessa discussão sobre turismo e negritude, né? Que foi a parte da tarde da Semana do Turismo, eu quero ver. Se você tiver o link, você põe aí no chat aí pra gente, porque é fundamental. Por exemplo, eu estou orientando um grupo da aula estágio de pesquisa, né? Estágio curricular de pesquisa, que o tema é turismo em comunidades quilombolas em Belo Horizonte. Então tem um grupo que escolheu uma comunidade que chama... Ah, agora fugiu, né? A gente teve 2 reuniões só. Mas então é interessante ver como que essas comunidades, como que elas enxergam os atrativos que elas têm, né? O que elas vão apresentar para os turistas, né? E como receber os turistas também. Não pode ser também um fluxo grande, porque são comunidades muito pequenas, muito homogêneas, né? Então, o turismo tem um papel aí que tem que ser muito bem planejado, né? Então é bem interessante essa discussão. Aqui em Brumadinho, a Vale como reparação, tem um projeto aqui que chama Turismo Sustentável em Brumadinho, sabe? E eles criam projetos com a comunidade local, assim, sabe? E agora tem um novo grupo de pessoas de comunidades quilombolas, porque aqui tem 2 comunidades quilombolas, de Sapé e a de Marinhos. E, e eles criaram um grupo, sabe? Que chama Negro por Negro, que é de valorização da cultura mesmo. Aí agora as mulheres estão fazendo uma oficina de corte e costura para comercializarem roupas, e agora elas também fazem apresentação culturais com as músicas que elas ouviam quando era criança, sabe? Então tá rolando esse resgate cultural aqui no município, sabe? E, sei lá, é muito Interessante importante. isso, é. Você viu que a Nara colocou o link aqui, né, gente? Aqui, ó, eu entrei aqui, o mini curso Turismo, Relações Étnico-Raciais e Afroturismo. É preciso enegrecer o turismo? Né, com a Natália de Oliveira, né, da Universidade Federal de Santa Maria, onde que é? O FSM. E com o professor Márcio Lousada mediando, né? Então, bem interessante. Eu quero ver depois. Quero ver. Coloquei o link. A Nara colocou o link, eu entrei. Tá bom? Vai ser um tempo. Ai, tem um também do menino falando da Serra do Cipó. Foi muito bom também, porque o menino. Ah, sei lá, ele trouxe muitas questões relevantes também, sabe? Teve um momento acalorado que esse menino da comunidade quilombola da Serra do Cipó estava discutindo com o gestor público durante a palestra, assim, e eu acho que foi bem legal, sabe? Foi outra visão, porque acabaram de lançar o plano de marketing do circuito lá da Serra do Cipó, sabe? Esse eu assisti. Mas eu não assisti tudo, não. Mas foi bom, sim. Foi muito bom discutir o planejamento, né? Discussão sobre planejamento e gestão lá na Serra, né? Aí tinha um secretário municipal, né, de turismo, né? Foi Isso. bem legal. Foi muito boa a semana, né? Muito boa. Gente, vai encerrar agora, faltam 5 minutos para encerrar. Então nós vamos fazer uma pausa agora para o café, meditar sobre o Galo, né? O Galo vai ser campeão depois de 50 anos, então é um evento histórico, igual o Cometa Halley, né? Eu falo com meu filho virou flamenguista, eu perdi meu filho pro Flamengo, olha que tristeza, né, cara? Culpa minha, claro, né? Como é que ele tá? Ele tá bem? Não, tá sendo zoado o tempo todo, bem feio. Todo mundo rindo dele, tá ótimo, ele tá sofrendo bullying, né? Sendo humilhado, tô achando ótimo isso. Então, o Galo igual o Cometa Halley, ele passa a cada 50 anos, né? 70, sei lá. Então vamos meditar sobre isso, porque vai acontecer. Ele me zoou também, falou assim: você vai ver o Galo de novo só depois que você morrer. Eu falei assim: é verdade. Aí eu tive que concordar com ele, né? Fazer o quê, né? Então vamos fazer uma pausa agora e aí a gente volta para a discussão sobre o tema, tá bom? E vocês têm que voltar, Ok. levantar a mão, vai, eu juro. Eu juro, Eu juro que eu vou porque voltar. senão a gente não vai ter aluno, né? Pelo amor de Deus, tá bom?
Beleza, Então, Fred. eu vou colocar o link lá pra gente volta 10h30, daqui 15 minutos, ok? Então, até mais. Ok. Tchau.